Olá, aqui é a Andrea Ferreri e antes de mais nada eu quero avisar que o nosso podcast agora também está disponível no YouTube. Sim! E eu sempre deixo o link aqui na descrição, tá? Então se você optar por assistir lá, não esquece de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar. E se você quiser assistir aqui, continuar assistindo por aqui no Spotify, aproveita para me seguir, para avaliar também, dar a notinha aqui e compartilhar com quem fizer sentido, tá? Não esquece também de deixar o seu comentário. Hoje eu quero falar sobre algo que muita gente insiste em tratar como mistério, quando na verdade é só ausência de interesse. A real, gente, é que quando alguém quer, você não precisa decifrar nada. A pessoa ela demonstra interesse. Existe um hábito curioso e perigoso de transformar a falta de resposta em interpretação profunda. Quando a pessoa some, quando ela não chama, não se posiciona, não demonstra, não age. E aí ainda tem gente que cria coisa na cabeça assim, ó, pensando: ai, fulano é confuso, ele é complexo, ela é difícil de entender. Não é, gente. É simples. A gente só complica porque a gente não quer aceitar. Interesse não precisa de legenda, não precisa de análise de comportamento, nem de justificativa externa. Ele aparece, ele se manifesta, ele se move. E quando existe vontade real, aí a comunicação acontece mesmo que ela não seja perfeita. Quem quer, encontra um jeito. Quem não quer, oferece silêncio, desculpinha ou aquelas presenças intermitentes. E aí entra a parte mais delicada, a mente. Porque quando a realidade ela não entrega sinais concretos, a mente ela começa a criar histórias. É uma espécie de fanfic emocional, vamos dizer assim. Então ela olha para fora, não vê nada acontecendo, mas ela decide preencher o vazio ali com uma interpretação. Então ela cria contexto onde não existe, intenção onde não foi demonstrada, profundidade onde só há desinteresse. Essa construção interna, ela vira um castelo inteiro erguido sem material real, sem base, sem ação do outro lado. E quanto maior esse castelo, mais difícil fica de derrubar. Por quê? Porque ele passa a sustentar uma expectativa que nunca foi combinada com ninguém. Então o problema não é sentir, o problema é confundir imaginação com realidade, é transformar a ausência de atitude em mistério, é acreditar que existe algo ali escondido, quando na verdade, gente, não existe nada. Interesse não é quebra-cabeça para ser montado, não é um desafio para provar valor. Não é algo que precisa ser arrancado do outro com um esforço, paciência ou insistência. Quando vira esforço unilateral, já deixou de ser interesse há muito tempo. E existe uma diferença enorme entre alguém que demonstra de uma forma simples e alguém que simplesmente não demonstra. E essa diferença ela costuma ser ignorada porque aceitar a falta de interesse dói mais do que sustentar a esperança. Então a mente prefere inventar uma narrativa. Ai, a pessoa é confusa. Ai, não sabe demonstrar. Ai, tem medo. Ai, tem bloqueios. Vive um momento difícil. Gente, pode até ser verdade, tá? Mas ainda assim, nada disso muda o fato central. Quem quer estar presente dá algum sinal, dá um jeito. Quem não dá, não está disponível. É simples assim. A leitura excessiva geralmente nasce da recusa em aceitar o óbvio. Não é sensibilidade aguçada, é resistência à realidade. Porque a realidade, ela é objetiva. Atitudes existem ou não existem. Movimentos existe ou não existe. Escolha existe ou não existe. Enquanto isso, a pessoa que está lá investindo emocionalmente, ela vai gastando energia, tempo e expectativa, tentando entender algo que não precisa ser entendido. Não é sobre decifrar, é sobre observar. Quando você precisa se perguntar demais, provavelmente você já tem a resposta. Quando você precisa justificar demais,
o comportamento do outro, é porque ele não está fazendo o mínimo. E quando o mínimo ele não aparece, não é falta de comunicação. É falta de interesse mesmo. A romantização da confusão, gente, virou um problema sério demais. Transformar o desinteresse em jogo, silêncio em mistério, frieza em complexidade emocional. Isso faz com que muita gente permaneça aí presa em vínculos imaginários, sustentados apenas por esperança e narrativa interna. A verdade, ela é menos elaborada, mas ela é mais honesta. Às vezes, a outra pessoa, ela simplesmente não tá nem aí. Não porque você não é o suficiente, não porque você fez algo errado, mas porque ela não quer. E ponto. Aceitar isso, gente, não é se diminuir, não. É se preservar. Porque insistir em quem não demonstra nada é abandonar a própria lucidez em troca de uma história que só existe dentro da sua cabeça. Mas quando o interesse é real, não existe dúvida constante. Existe uma segurança mínima. Existe continuidade, existe intenção visível. O resto é só ruído criado pela mente para você não encarar a frustração. E talvez o maior exercício de maturidade emocional seja parar de entender quem não se movimenta e começar a respeitar os sinais, inclusive o silêncio. Porque o silêncio também comunica. E muitas vezes ele comunica exatamente aquilo que a gente não quer ouvir. Então, nem tudo é profundo, nem tudo é complexo. Às vezes é só o que é. Ausência de interesse. E quanto antes isso é aceito, gente, menos tempo se perde construindo castelo que nunca vão ser habitados. Que você tenha um dia maravilhoso, aproveite, reflita se você estiver passando por alguma dúvida aí na sua cabeça em relação a algo ou a alguém, principalmente.